Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco. Nós queremos agradecer a todos vocês que participam aqui conosco ao vivo, também aqueles que assistem depois e nos enviam os comentários, suas dúvidas. Esses vídeos desse estudo ficam gravados e disponíveis no canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça, depois de 9 horas, o vídeo já está lá do estudo, tá? Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro e sobre os ensinamentos da doutrina. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, que se chama Desafios Existenciais. Então, agora peço que vocês desliguem o áudio para a gente fazer a oração inicial e para começar nossos trabalhos. Vamos levar nossos pensamentos em direção ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos o seu amparo para os propósitos do bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita, sobre o seu evangelho. Que nós possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam ajudar nossos caminhos, iluminando e facilitando assim a nossa evolução. Pedimos, então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Seu amparo, graças a Deus. Vamos lá, o resumo do capítulo. Não é um capítulo muito grande também. Aliás, esses capítulos são pequenos, né? E a gente consegue levar tranquilo, né? Melhor porque não são muitas páginas. Mas aí, acrescentando as observações lá, fica um texto maior. Então, estudo 10, capítulo 9, Desafios Existenciais. A Miranda está falando que, embora de onde ele estava, na comunidade, ele podia ver a luminosidade do sol, pairava uma nuvem sombria e pesada sobre aquela área imensa que foi desolada pelo tsunami. E isso tudo, esse peso, essa escuridão, estava resultante pela angústia coletiva, desespero que assolava os sobreviventes, da revolta que muitos tomavam, enfim, dos transtornos psíquicos causados por aqueles que tiveram a desencarnação violenta. E aí ele diz que podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. A condensação das energias mórbidas, tal como acontece na atmosfera terrestre com o choque das temperaturas, né, dia de temporal, né, fazendo desencadear tormenta, tornado, acontecia de maneira semelhante nessa área. Certamente, essa psicosfera perturbava os sobreviventes, aflitos, que mais se adensavam nesses acervos escuros e ameaçadores. Então, se tornava um ciclo vicioso. As mentes emitiam ondas sombrias e depois absorviam os efeitos danosos que pairavam no ar. Então, ficava aquilo ali, né, não estava tendo como se diluir. Aí Miranda diz que a emoção de ternura e compaixão tomou conta dele e ele se deixou arrastar pelo afago da oração em favor daquela sociedade atormentada. Então, mais uma vez aqui, ele vem e coloca para a gente o poder da oração, né? No momento que ele está ali ajudando, mas que ele também pode fazer sempre uma oração em favor daquelas pessoas aflitas. Aí eles vão retornar ao trabalho, que estavam na comunidade, aí vem retornando ao trabalho na crosta terrestre, e ele logo diz que chamou a atenção um espírito feminino que se encontrava sob terrível dominação de outro, masculino, que se apresentava com aspecto terrível e a explorava psiquicamente de maneira cruel. Totalmente desvairada e presa aos vestígios carnais, ela debatia-se entre as sensações da decomposição cadavérica avançada e a injunção penosa que era submetida pelo espírito masculino. Aí ele diz que podiam ver o algoz que a explorava emocionalmente, levando-a a acessos contínuos de gritos, blasfêmias e loucura. Aí ele comenta que acercou-se de nós, no caso do grupo dele, né? Uma anciã desencarnada que, lacrimosa e aflita, pediu-nos ajuda, informando-nos ser a genitora dela. Aí ela vai contar a história da filhinha, né? Minha filhinha era vendedora de ilusões. Ela tornou-se profissional aos 14 anos de idade, quando foi consorciada,
de acordo com os nossos costumes, com um homem de aparência respeitável, de caráter vil, muito mais idoso do que ela. Passado 2 meses de casamento, ele a encaminhou a um prostíbulo de luxo de sua propriedade. Então, é porque os costumes dele, né, ela vai contar depois que eles eram aqui que ele vai falar, muçulmano austero, eles eram muçulmanos, e essa religião, nesse lugar que eles moravam, tinha esse costume de entregar, sempre a gente vê essas histórias, né? As filhas, moças, geralmente são mocinhas, tu vê que está com 14 anos, que ela contou, e a uns homens mais velhos, e no caso, ele, além disso, ele foi, depois de 2 meses de casamento, e colocou ela num prostíbulo, que era da propriedade dele. Então, ela começou aí, não, né, não foi por vontade dela, né, mas ela acabou, aí ficou profissional, porque, olha só, ele vai dizer que a mãe vai dizer que ela foi estimulada a essa exploração, recebeu cuidados adequados ao comércio que ia participar, então fizeram ela com roupas e jeitos, trejeitos, né? Se submeteu a uma cirurgia para evitar gravidez e foi treinada num tipo de dança sedutora. Então, com o passar dos dias e meses, ela se tornou famosa, se tornou célebre, quanto cínica e debochada, atraindo essa casa, que era do marido, né? Os aficionados da sensualidade atormentada. Com o desgaste natural, resultante dos abusos e pela necessidade de vender-se sempre mais, ela derrapou para os infelizes comportamentos sexuais aberrantes e, para tanto, passou a consumir drogas terríveis. Então, a mãe continuou contando. O seu pai morreu desgostoso, pouco depois do desvario a que ela se entregava, em razão do choque com a religião que professávamos, pois que éramos muçulmanos austeros. Ela diz que ela visitou por mais de uma vez a filha e a divertia sem cessar, não conseguindo a mínima consideração a respeito. Por fim, parecendo cansada dos meus conselhos, no momento de desequilíbrio total, expulsou-me do seu bordel de luxúria, sempre dirigida pelo maldito explorador, o próprio marido. Aí ela vai falar uma coisa interessante aqui, nós vamos ver depois por que ela fala: minha filha havia enlouquecido por uma doença que eu não conseguia compreender. De um para outro momento, transformava-se, ficando agressiva, perigosa e má, comprazendo-se em atemorizar os servos e mesmo alguns dos clientes, que lamentavam as suas frequentes mudanças de personalidade. Sem que ninguém soubesse o que ocorria, ela começou a emagrecer, a definhar, como se fosse sugada nas suas energias por uma força estranha, maléfica e sempre cruel. Daí a gente está vendo que esse que está até sublinhado, que vai demonstrar que ela estava obsediada por esse espírito, que agora, depois que ela acabou, que ela foi no tsunami, que ela morreu, ela está mostrando, todo mundo está vendo que eles estão juntos, né? Aí a mãe vai dizer que, não suportando as angústias contínuas, as dores morais me foram superiores às frágeis resistências e faleci, vitimada por um ataque cardíaco. Aí ela olhou o espírito e falou, né, da menina, ainda presa no seu algoz, e rogou súplice de mãos postas: por favor, socorram-na. Bom, aí o Miranda vai colocar aqui os esclarecimentos, não havia dúvidas que a jovem dançarina, atraída terrível amante de outra existência, que se lhe vinculara psiquicamente enquanto no corpo físico. Enquanto ela estava neste tipo de vida, ela teve essa sintonia e atraiu esse terrível amante de outra existência. E ele, enciumado da conduta que ela se permitia, ou seja, ao mesmo tempo ele ainda ficou com raiva e tudo, ele passou a explorá-la nos conúbios sexuais de ocasião e de perversão, usurpando-lhes as amnesias emocionais e, não poucas vezes, tomando as insultos obsessivos terríveis. Então, ela entrava até naquele, que a gente vai ver, no tipo de obsessão, que é aquela até de subjugação, né? Que ela vai ter surtos e vai agir de maneira que as pessoas não vão entender o porquê. Então, o Miranda diz que, examinando o psiquismo do perseguidor, podemos perceber os clichês mentais das mais chocantes aberrações. A revolta pela morte da mulher durante o tsunami, assim ameaçando-lhe a exploração de energias. Então, ele ficou com muita raiva porque ela morreu, e agora ele não podia continuar, né, absorvendo ali as energias dela, enquanto ela tinha, né, a força vital, a energia vital. Tão profundos eram os vínculos entre um e o outro, perispírito a perispírito, que ele se lhe imantava qual um molusco a concha que conduz. Você vê bem que é como se fosse um molusco com a concha, que ali tá, né, se solta.
era como eles estavam vendo o obsessor com esse espírito. Aí Miranda diz que aproximei-me da infeliz e apliquei-lhe energias balsâmicas e calmantes, levando-a a um ligeiro torpor. Enquanto isso, a mãezinha orava as sutras do Corão, dominada por emoção compreensível. Quando conseguimos que o espírito da filha adormecesse, demos início ao seu deslindamento das vísceras orgânicas, o que conseguimos com o auxílio e a bondade de Abdul, que veio em nosso socorro. As duas entidades estavam muito ligadas, lembrando um caso de chifopagia espiritual. O malfeitor bradava em alucinação, com medo de perder a presa, que explorara por alguns anos, enquanto Abdul falou-lhe com ternura e energia sobre o crime que perpetrava, informando-lhe que a exploração infeliz chegara ao fim, quando a morte os separaria e ele teria que enfrentar as consequências nefastas de sua crueldade. Então, a conduta mais própria era adormecê-lo também, a fim de ser providenciado um recurso de libertação, quando ela, no caso o espírito feminino, pudesse contribuir com o pensamento e os sentimentos renovados, porquanto a atração mantida era resultado do comportamento dela, que facilitara a perfeita identificação entre o plug nos chakras coronário e sexual e as tomadas do seu agressor. Então, eles estavam colados, praticamente. Então, eles estão falando que agora, para fazer o recurso de libertação, eles vão ter que pegar e ter contribuição dela. Aqui no resumo, eu falo para a gente dar uma olhadinha nesse PDF aí, nesse exemplo, que é o trabalho lá do grupo da Sueli Caldas, que é Desafios Existenciais. Aqui ela vai falar sobre alguns trechos, né? Então, a atmosfera, que estava nuvem sombria, pesada, era resultante da angústia coletiva, do desespero dos sobreviventes, da revolta que a muitos tomava, dos transtornos que tinham aqueles que tiveram a desencarnação violenta, e aí era esse visual aí que a gente vê com tempestade, com raio, relâmpago, né? Essa psicosfera também perturbava os sobreviventes aflitos. Você vê no local, nós estamos no encarnado, está também sentindo o que está acontecendo no plano espiritual, né? E vice-versa. Então, quando aqui as mentes estão emitindo ondas sombrias, como fala aqui, aí o que está no ar também está sendo colocado com os desencarnados, misturou, e por isso que falou que estava um ciclo vicioso. Então, no livro Pensamento e Vida, a gente vai ver aqui no capítulo Espelho da Vida, lembrar que a mente é o espelho da vida em toda parte. A gente tem que lembrar que somos impelidos a interpretar como sendo o campo da consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Todos nós somos reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Isso aqui é o Emmanuel, tá, gente? O livro é Pensamento e Vida. Ele está colocando essas observações para a gente aqui. É uma permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, isso é sempre. Por isso que a gente tem que tomar cuidado muito que a gente está emitindo. E vigiando os pensamentos, aqueles que estão chegando, porque nós estamos o tempo todo nesse mar aí, né? Recebendo a imagem e estamos projetando. Então, ele fala que, por essas imagens, estacionamos sob fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, aqui também a Jussara, que faz esse trabalho aqui, fala sobre o Miranda, né? Que ele tem a reação dele é sempre fazer a oração em relação àqueles que ele pode ajudar, o trabalho e assistência espiritual. Aí ele coloca aqui também que ela faz um resumo do pedido da mãe, né? A anciã que chegou perto deles, aqui está mostrando um desenhozinho, e pediu aflita, né? Ajuda para a filha. Aí fez um retrato de quem era a filha, né? O que tinha acontecendo, e triste, ela olhou e viu o espírito junto dela, ela falou, por favor, socorro, né? E ela ficou pedindo até de joelho, né? No livro até ela fala que quase foi se ajoelhar, mas eles impediram ela, isso na mesma hora.
Então, aí, no livro Pão Nosso, o Emmanuel vai falar dessa intercessão, que a súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas, que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. E aí ela fala, isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Ou seja, a gente, quando está com boas intenções, é que está mostrando uma pessoa que está pedindo intercessão pela outra, chega aquela ajuda aqui, alguém que está aqui enfermo, né? E o espírito vai, e também, né? No caso, a Botando está enviando as vibrações boas, né? E aí a gente pedindo de coração, eu quero falar assim, essa constituição são forças benéficas partindo do espírito sincero. Então, nesse momento que a gente vê o que a gente pode fazer, né? Com tantas coisas acontecendo, por causa das chuvas, a gente tem aqui nosso exemplo aqui pertinho, no Rio de Janeiro, e aí o que a gente tem feito? Todo mundo suplicando, né? A intercessão dos bons espíritos para ajudar todas as pessoas que estão aflitas, e isso aqui é uma emissão de forças benéficas e iluminativas. Aí, continuando, no livro Esperança e Luz, de autores diversos, também tem uma mensagem que fala: o esforço intercessório é serviço de cooperação, alimentado pelas vibrações de desejo ardente. Aqui conhecemos que todo impulso é oração. Todo impulso é desejo tendente a realizar-se na esfera objetiva da existência. Por isso, o que poderíamos denominar também orações infernais, que é a vibração intensa do mal e serviços anexos. Quer dizer, aquelas pessoas que ficam vibrando também numa uma energia negativa que também causam situações que se a gente estiver aberto para receber, né, situações negativas, situações que não seriam uma vibração para fazer o bem, né? Aí, terminando aqui, na rotina de cada dia, mas no esforço espiritual, podeis fazer muito, pensando, orando e auxiliando mentalmente. Então, aí é a hora que a gente vê a intercessão que foi feita aqui pela mãezinha, né? E só para terminar, antes a gente comentar aqui agora, também no livro Esperança e Luz, então, aí essa frase que foi realçada aqui, está lá no slide, que é: o esforço intercessório é serviço de cooperação alimentado pelas vibrações de desejo ardente. Então, vamos comentar um pouquinho essas histórias aí? O que vocês acham dessa situação? Tivemos aqui uma obsessão daquelas bem, né? Tanto que eles estão colados, então aquela obsessão que chegou na subjugação, a mãe foi interceder por ela, pela filha, que já tentou a vida inteira, né, falar com ela. Agora, no final, ela intercedeu, e aí nós estamos vendo que o grupo de Miranda está auxiliando, né? E agora, o que vocês têm de comentário? Já tinham visto esse tipo de obsessão, tipo caramujo? Ô, Su, eu só fiquei numa dúvida. A filha já estava desencarnada ou não? Desencarnou com o tsunami. Desencarnou. Com o tsunami. Com o tsunami. Exato. E por que aí ela teria uma facilidade de não ser mais obsediada? Por causa da interferência dos bons espíritos, é isso? Não, então, ele não poderia mais. Fala, ele não poderia mais pegar as energias dela, as energias vitais, que ela estava desencarnada, e aquele cara que estava obsidiando ela, de outra vida, não ia conseguir mais pegar essa energia. Agora, que ficou com raiva. Também, isso. Sim, eu entendi isso, mas eu fiquei na dúvida. Se ela desencarnada, ele não poderia ter a mesma ação em cima dela, entendeu? Continuar mantendo. Então, eu estou entendendo o que você quer falar. Obsessor. Que tem muitos que ficam a vida inteira e ainda levam, não é? Então, a história é o seguinte aqui: eles estão contando que ele estava com ela, né? Tá colado com ela em vida. Aí agora ele não pode mais pegar o fluido vital. Mas o que aconteceu? Pela intercessão da mãe, pelo que a gente entende aqui, foi isso. A mãe intercedeu, né? E a mãe teve essa ajuda. Por causa da intercessão da mãe, ela está recebendo ajuda para se deslindar. Primeiro do corpo, porque ela estava agarrada no corpo, imagina, vivendo na sensualidade, todos os prazeres sensuais, né? Ela ia a matéria, ela não ia soltar desse corpo se não fosse a mãe chegar para ajudar. O entendimento que a gente tem é esse, porque deixa bem claro, tanto que ele fica reforçando a intercessão da mãe.
Então, como a mãe chegou e pediu, e aí eles viram isso e aí puderam atender. Primeiro, tirando ela do corpo, né, soltando, fazendo lá a separação, porque ela já tinha morrido com o mesmo com o tsunami, e agora o próximo passo era descolar os dois. E aí, quando termina aqui o texto, que nós vamos ver que ficou desse jeito, eles estão tendo ser atendidos colados um no outro. E ele até o Miranda fala, depois, num outro trecho, mais na frente, que ele nunca tinha visto isso do obsessor ficar junto, continuar depois do que a pessoa também porque também continua obsediando, né? Como a gente contou no livro primeiro livro que a gente estudou. O obsessor estava do lado esperando o cara morrer e levou ele embora, né? Tem um monte que faz isso. Levam os seus aqueles irmãos que estavam ali para lá o mundo das trevas, para esses locais onde continua aquela obsessão, uma hipnose, uma escravidão. Então, isso existe. Mas, no caso aqui, a diferença foi a intercessão da mãe, e aí eles conseguem atender a menina, e agora vão fazer essa separação, mesmo ele tendo com raiva. Só que ele deixou claro aqui no terminando do texto que só vai conseguir isso se ela modificar, né, o espírito, por quê? Ela fala, por favor, socorro. Aí ela, no caso, ela fala assim: quando ela puder retribuir com o pensamento e os sentimentos renovados. Porque ela traiu essa obsessão e colou ali o Pluto, como fala, né? Chakra coronário sexual, e entrou a tomada. Tanto que, não vamos ver depois o outro, talvez se der tempo, eles vão ficar colados como se fossem umas ventosas. Então, eles estão levando. A seguir aqui, a gente vai entender que ele vai continuar com ela, tá? Para os dois serem tratados juntos. Sim, o que eu falei se não tivesse a intercessão da mãe, o grande pedido e a grande ajuda, ele continuaria com ela, os dois desencarnados. Mas aí ele vai chegar um momento que ele não ia mais ter fluido vital, entendeu? E aí, se ela não tivesse... E ela podia ficar agarrada no corpo, porque, no caso, se ela morreu com tsunami, ela morreu na hora, né? A gente sabe que isso aí não ia... porque não tinha que morrer. Morreu. Então, ela ia durar um tempinho, que dura, porque os vampiros, lembra que tem um monte que fica querendo vampirizar todos esses mortos aí do tsunami, logo que eles morrem, eles ainda têm um pouco de fluido vital. E aí vai aquele monte de vampiro e quer pegar o restinho. Tanto que eles trabalham nisso. O Miranda, desde o outro livro também, ele fala que eles ficam o tempo todo vigiando, para quem tem o merecimento, não deixar o pessoal vampirizar para absorver aquilo ali, porque também aquilo não é legal para o espírito que está desencarnando, né? E caso aquilo ali não faz bem. E aí eles preferem que a pessoa o seu fluido vai saindo naturalmente, como tem. Os que merecem ajuda recebem logo uns bons espíritos junto e aquilo ali se desfaz rapidamente. E a gente vê no livro No Obreiro da Vida Eterna, que eles até mostram como faz até esse finalzinho, diz que o fluido sai até como se fosse leitoso, né? Um fluido leitoso, do André Luiz até explica. Mas, no caso aqui, ele ia ficar até o momento que não ia ter mais. E aí não ia ter jeito mesmo de ficar colado. Ele ia colar com ela, mas os dois iam ficar aí, só Deus sabe como. Mas ela recebeu essa ajuda, entende? Pela mãe. Foi só por isso, Boa realmente. noite. Uma pergunta. No caso, existem casos em que o espírito ele fica ali por muito, muito tempo atrelado ao corpo ou naturalmente ele vai separado? Ele é separado naturalmente com o tempo. Olha, eu já li livro de casos que eles ficam ali até séculos. No corpo. Lá no cemitério. Toda vez que a gente entra no cemitério, a gente precisa fazer muita oração. Porque no cemitério ele tem muitos espíritos que estão ali junto da sepultura, estão colados na sepultura, estão ali esperando, assim, também ainda tem aqueles que ficam, né, fazendo as suas rondas ali para ver se pega mais alguém que tem acabado de morrer. Então, tem relatos em livros que eu já li que mais de séculos que os espíritos ficam, não só junto do lugar onde eles foram enterrados, como eles ficam ali vagando, né? Agora, como eu acho que eu estou entendendo, você está perguntando junto ao corpo, né? Que acabou de morrer, ou lá está enterrado. Fica assim, principalmente que eles sempre colocam suicidas, que ficam muito tempo, né? Porque aí vai depender dos anos que você tinha que ficar na Terra. Então, quem se mata cedo, tinha mais 30, 40 anos de vida, o corpo, às vezes o espírito fica do lado, porque vai depender de muita coisa, principalmente se a pessoa tem alguma ajuda espiritual para sair dali.
quando a pessoa tem ajuda, a oração da família, essas intercessões, você vê que aqui o caso foi a intercessão da mãe. Então, às vezes, a família, um grupo de pessoas estão ali rezando e consegue que o espírito seja acolhido, porque ele também vai ficando sensível àquilo ali. Se for um espírito rebelde, revoltado, e não quer saber de falar de Deus, de nada, ele fica ali um tempão, até ele se arrepender. Então, no caso, junto ao corpo, tem sim registro de muito. E, naturalmente, ele só vai sair se a pessoa mudar o modo de pensar. Naturalmente, ele vai, aí ele começa a ter coragem de andar, né? Os relatos que eles estão no cemitério. Então, porque eu me vi em pé na minha sepultura. Aí comecei a andar e eles vão contando o que eles vão passando. Mas alguns ficam colados, alguns ficam parados no corpo porque tem medo de sair. O medo que eu não sei o que está acontecendo, porque eu não estou acreditando nem que morreu, entendeu? Então, eu vou ficar quieto aqui. Então, tem muita variedade, mas ficam muito tempo, sim, com certeza. Agora, importante também como a intercessão da mãe, né? Que já tinha falecido antes, né? Era só espírito, foi lá pedir pela filha que provavelmente ela sempre ficou por perto pedindo exatamente. Que ela melhorasse, né? Como é que foi importante isso para ela, né? A mãe, a intercessão da mãe. Né? Tá junto ali sempre, né? Porque ela disse que até o final da vida ela tentou, mas aí depois ela deve ter ficado junto da filha, né? Aguardando a mudança. E agora. Isso. A oração é muito importante. É isso que eu estava falando para o Pedro sobre isso. Exato. E a gente, quando estava lendo o livro, eu estava falando para ele: você está vendo como a oração ajuda em todos os momentos, o quanto é necessária a oração? Em tudo, é o tempo todo. Por isso que a gente fala vigiar o pensamento, porque aí você fica conectado, e orar a todo momento. Porque toda hora que você faz oração, e não são, a gente sabe que não são aquelas orações decoradas, é qualquer conversa que você tem com o plano espiritual, você fica em sintonia. Então, no momento que você está agradecendo, no momento que você está vendo uma situação que você, pedindo para aquela pessoa, no momento que você está em sintonia com a situação do planeta, do Estado, do nosso país, tudo isso a gente pedindo, intercedendo, sempre você está com boas energias perto de você. É a hora que você vai atrair sempre alguma vibração que vai te dar força, inclusive para você sustentar em qualquer situação, em qualquer coisa que aconteça na sua vida. Sultane, lembrei agora do nosso lar. Lembra do André Luiz? Exatamente, que era a única pessoa que rezava por ele, que orava por ele. No filme coloca que era uma pessoa só, mas no livro são mais. Acho que eram são 5, mais. Era uma pessoas que ele atendeu. Mas, na verdade, não era a família dele que orava por ele. Isso aí não fala, porque eles eram sem religião, né? Apesar que ele falava que ia na igreja. Na verdade, eram pessoas que ele atendeu. Imaginava que oravam por ele. Exatamente. E aí coloca aquilo, as pessoas que ele atendeu sem cobrar mesmo, não tendo muita vontade. No filme dá um exagerozinho, mas realmente no livro fala que ele não atendia com boa vontade e que ele acabou que essas pessoas já rezaram muito por ele. Mas a mãe também, né? Que a mãe dele estava no outra esfera, né? Numa outra esfera. Eu frequentava antes de ir para o Francisco de Paula, quando eu comecei no Espiritismo, eu frequentava uma reunião na casa de uma senhora, que, na verdade, a maioria dos centros espíritas, eles começam assim, né? Eles começam em reuniões particulares na casa, né? Eu frequentava a casa de uma senhora e que ela falava muito nisso. A dona Evelina falava muito nisso. Ela falava assim, gente, vocês não imaginam a importância que é a oração e o que vocês podem doar ou ajudar. Às vezes, você não está nem fazendo com aquele coração aberto, né? Você está fazendo mais por desencargo de consciência. Mas aquilo vai estar beneficiando alguém, e quando vai estar beneficiando alguém, vai estar te beneficiando também. E aí ela falava, olha, se vocês não querem fazer, se vocês não têm assim, aquela vontade imensa de fazer, de doar, de coisa, mas façam pelo menos, porque quem está recebendo vai estar transmitindo coisas positivas para vocês. E acho que isso agora, quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo que isso tem muito valor realmente. Uma força grande. Você vê nas cartas também que o pessoal psicografa, dos espíritos, eles sempre falam assim, então, tem vários livros também, eu estava assim, de repente senti uma coisa me
fazendo um bem, eles comentam o espírito lá no plano espiritual, recebendo uma situação que ele não entende. Aí depois explicam que era alguém que estava rezando por eles. Então, isso é muito, muito importante. A gente, o tempo todo, se fizer a oração que a gente puder fazer, a gente vai estar sempre ajudando alguém. E isso já é ótimo. Tem 1 minuto só? Vamos trocar de sala, então, gente, senão a gente vai acabar. Eu não vou começar o texto agora, não vai dar. Vamos passar para a segunda sala. Até já.